Nessa disputa que há, não é, pela posição na academia de teoria sobre a origem da vida e do universo, a gente sempre está acumulando evidências, dados, tentando levantar o maior número de dados científicos para defender a nossa tese, a tese do design inteligente. A gente estava pensando qual seria, talvez, a melhor forma da gente apresentar uma proposta convincente do design inteligente. Aí não há melhor forma de fazer isso que não fosse através de leis naturais. Então essa é a proposta da palestra. Existem leis naturais que apresentam provas irrefutáveis de design inteligente. E contra leis não há argumentos. Então se você tem uma lei, e se você consegue aplicar aquela lei para suportar, dar evidências à sua tese, você ganha a parada, você ganha a questão. Não tem como, a não ser que alguém refute a lei. O seu dado é muito forte e é muito convincente. Então nós vamos falar sobre isso. Será que existe como obter uma prova inequívoca para comprovar ou refutar um evento em ciências? Alguém, quando eu propus essa palestra, eu sei que alguns falaram assim, que é isso? O Marcos agora quer apresentar uma prova inequívoca. Isso não existe em ciência. Existe, claro que sim. Então, por exemplo, se você vai em matemática, se alguém fala para você que 1 mais 1 ao quadrado é igual a 10, o que é que você faz? Não, está errado isso, não é? Se alguém fala que x mais y ao quadrado é igual a x2 mais y2, através de uma equação matemática, você prova que isso está errado. A resposta certa, a equação certa para x mais y ao quadrado é x2 mais 2xy mais y2. Então, através de uma equação matemática, na matemática, que é regida por leis, por equações precisas, você consegue refutar uma tese, consegue obter uma prova inequívoca para comprovar ou refutar um evento. Então, nós temos equações matemáticas na matemática que podem ser utilizadas para isso. Agora, quando a gente vai na química, alguém pode falar para você, olha, essa aqui é uma equação química. H2 mais 1 meio de O2 é igual a H2O. O que é que você faz com essa equação? Você pode também tentar obter evidências a favor ou contra essa afirmação de que H2 mais 1 meio de O2 é igual a água, usando algumas leis da química. Então, na matemática, você usa as leis da matemática e na química, você usa as leis da química. Então, você vai lá, a primeira coisa, você fala, será que essa equação está certa do ponto de vista da lei da estequiometria? Aí você vê, olha, está certo, né? 2 de H2, 2 de H2. 1 meio de O2 é um O. Então, a equação, do ponto de vista estequiométrico, está correta. Inequivocamente correta. Aí você vê na lei da termodinâmica. Será que essa reação é uma reação exotérmica, que diminui a energia, favorecida do ponto de vista termodinâmico? A gente sabe que sim. É uma reação que libera calor. Mas será que ela ocorre? A gente tem hidrogênio e oxigênio aqui. Mas essa reação não ocorre. Por quê? Há um problema com a lei da cinética. Os produtos são mais estáveis do que os reagentes, mas para você transformar aqui os produtos em reagentes, você tem que vencer uma barreira, a energia de ativação. Você tem que romper as ligações do hidrogênio e do oxigênio para poder formar novas ligações. Então a gente sabe que essa reação é extremamente lenta. Então aqui nós temos o quê? Olha, essa reação não vai ocorrer, a não ser que você use um catalisador, que você tenha uma faísca elétrica, que você favoreça essa reação de alguma forma. Você tem que vencer as leis da cinética. Então, sem um catalisador, essa reação é lenta demais. Não dá para ocorrer. Agora, o problema surge quando a gente vai para a biologia. Então, as leis da química são muito bem definidas, são muito bem estudadas. Você tem as leis termodinâmicas, ΔG, como a gente viu aqui. Na matemática, a gente tem as equações matemáticas, os teoremas e tudo mais. Mas quando a gente vai em biologia, a coisa fica um pouco mais difícil para a gente estabelecer leis.
Mas talvez a matemática possa ser aplicada às vezes à biologia. Um exemplo clássico é esse, ó. 24 é igual a 23? Não, a gente sabe por matemática que 24 é diferente de 23. E a gente pode eventualmente aplicar isso em biologia. Como? Quantos pares de cromossomos têm os chimpanzés, que dizem que são os nossos primos? Eles têm 24. E nós temos 23. Como que a evolução propõe que essa diferença foi resolvida? Através de uma fusão cromossômica. Os dois cromossomos 2B e 2A dos chimpanzés teriam se fundido e formado o cromossomo 2. O que a gente sabe hoje? Isso é uma ilusão, não existe. Não existe nenhum processo de fusão crômica demonstrada no universo. Nunca aconteceu. E a tal cicatriz que eles imaginavam que existia no nosso cromossomo 2, não existe. Não é uma cicatriz. Então, matematicamente, na biologia, você prova que você não tem uma ancestralidade comum com os chimpanzés. Por quê? 24 é diferente de 23. Uma prova inequívoca e irrefutável da nossa não ancestralidade símia comum com os chimpanzés. Bom, e na física? Você vai na física, como é que você consegue refutar ou comprovar um evento? Esse aqui provavelmente foi lá em Barcelona, tem uma rua muito famosa, o pessoal fica lá, né? Aí quando você vê um pessoal aqui na rua fazendo essa demonstração, e o sujeito está ali tentando analisar, tá vendo? Ele está apontando, falando, será que isso é possível? Seria possível levitar no nosso planeta? Parece, né, que esse rapaz aqui está simplesmente levitando e segurando ali aquele mastro para ele não sair voando, não é assim? Mas a gente sabe que isso não é possível. Você acha que esse evento é possível, da levitação? Não, por quê? Porque a gente sabe que existe uma lei universal, a lei da gravidade. As coisas não caem para cima, as coisas não ficam levitando, as coisas caem para baixo. Aquele sujeito deveria ter caído, então existe algum truque ali, não existe? Você sabe qual é? Eu não sei. Mas que existe um truque ali, existe. Porque a lei da gravidade, ela é cruel. Você não tem como não obedecê-la. Então, a força é igual à constante gravitacional, massa do primeiro corpo, massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. Então, você sabe que Newton já provou isso, né, com a maçã e tudo mais. Aquilo deveria cair, tem algum truque ali. A gente prova que naquele evento não há levitação. Então, essa é a força que rege, por exemplo, a cosmologia. Então, em cosmologia, os eventos todos podem ser checados contra a força gravitacional. Então, é uma força que rege o universo, que rege o cosmos. E com ela, a gente consegue racionalizar, consegue prever eventos na cosmologia, consegue prever trajetórias de cometas e tudo mais. Então, na física, na química, a gente é fácil de você provar, relativamente fácil de você provar ou refutar alguns eventos usando leis muito bem definidas, como a lei gravitacional, a termodinâmica, a estatística e tudo mais. Se não existisse gravidade, mais ou menos isso que aconteceria com o nosso planeta, né? A gravidade é extremamente importante no cosmos e tudo mais. O planeta simplesmente se desfaria e você seria lançado para o cosmos ardendo. Muito bem. Agora a gente chega na química. Além das leis que eu já demonstrei, uma reação bastante discutida aqui nesse evento foi também a polimerização de aminoácidos para formar peptídeos. Será que a gente tem como provar que essa reação não ocorre? A gente viu aqui vários exemplos. O Kelson com seus cálculos, o Tarcísio, o Eduardo, todos comentaram sobre isso. Eu queria adicionar alguns outros detalhes de como na química a gente pode investigar essa reação
e usar leis para prever se isso deveria ocorrer ou não. Então você tem 2 aminoácidos, 1 e 2, você tem a formação de uma ligação peptídica, e aí a gente pode tentar comprovar ou refutar esse evento de polimerização de aminoácidos através de leis químicas muito bem definidas. Então uma das leis que a gente pode usar são as leis da cinética e termodinâmica. A gente pode avaliar o ΔG da reação. Então se o ΔG for negativo, se a barreira, o estado de transição não for muito alto, essa reação deve ocorrer. Se for ao contrário, se for um ΔG positivo, se a energia de ativação for muito alta, essa reação não deve ocorrer. Então, se o ΔG é negativo, os reagentes vão em direção aos produtos. Se o ΔG é igual a 0, a reação está em equilíbrio. E se o ΔG é igual a maior que 0, seria subir a ladeira e não descer a ladeira. Então, o que acontece? Como nós já vimos, né? Se o ΔG é maior que 0, não são os reagentes que formarão produtos, mas se você tiver o produto, ele vai reverter para os reagentes, pior ainda. Então, quando a gente olha uma reação dessa de polimerização de aminoácidos para formar peptídeos, que formaria aqui um dipeptídeo e água, o que a gente sabe sobre o ΔG da reação? O ΔG da reação é positivo. Então, se nós, eventualmente, de alguma forma, formarmos um peptídeo, um dipeptídeo, um tripeptídeo na presença de água, qual é a reação que deve ocorrer, gente? A mais favorecida é a reação inversa. Então, se algum peptídeo alguma vez se formou naquela sopa primordial, eles deveriam reverter para reagentes e não continuar polimerizando. As leis da química impedem, proíbem a polimerização não guiada de aminoácidos. O pior de tudo ainda é que a gente sabe que esses grupos R's aqui são 20, algumas reações entre si, interferentes, destrutivas e mortais para a formação de um peptídeo, têm ΔG negativo. E essas sim são favorecidas. A gente sabe também que na sopa primordial, além de aminoácidos, se formaram outros ácidos e outras aminas. Então, o que aconteceria? Outros ácidos e outras aminas, olha, outra amina poderia reagir aqui no ácido, outro ácido poderia reagir com essas aminas, e várias dessas reações, não entre aminoácidos que formam os blocos fundamentais da vida, mas entre um aminoácido e outro ácido, ou um aminoácido e outra amina poderiam ter ocorrido naquela sopa escaldante primordial. Então, as leis da química não só proíbem a formação de peptídeos, mas elas te indicam que se você tivesse aquela sopa primordial, que produto que formaria ali, gente? Um produto muito conhecido em química é o porcariato de qualquer coisila. As leis da química deixam muito claro que se alguma coisa se formou naquela sopa primordial, provas irrefutáveis. Contra a lei não há argumento. O porcariato de qualquer coisila se formou ali. Uma vez eu vi um documentário no Discovery, o rapaz que ainda guarda na geladeira os produtos formados nos experimentos de Stanley Miller. E ele pegou assim, e aquela cara de porcariato de qualquer coisila. Todo químico sabe quando sua reação dá errada, né? E era uma coisa gosmenta, preta. E ele disse assim, olha, e tem que tomar cuidado. Se você comer isso daqui, é morte na certa, fatal, mortal. As leis da química proíbem isso. Então, por isso que o Eduardo falou antes, a única forma de você vencer as leis da química é através de máquinas, através de inteligência, através de engenharia. Você tem que ter ribossomos para fazer essas reações ocorrerem. Muito bem, então, olha, acho que vocês entenderam o ponto aqui. Se você quer ter uma prova irrefutável, se você quer realmente comprovar um evento, ou refutar aquele evento, se você tiver uma lei que você possa apoiar a sua argumentação, você está bem. Você tem a possibilidade de apresentar uma prova definitiva e irrefutável, que elimina de vez aquela possibilidade, ou que comprova de vez aquela possibilidade.
23 é diferente de 24. Então, se não existem evidências de fusão crômica, se a cicatriz não está lá, como a gente sabe hoje, não há como, matematicamente, você ser primo dos chimpanzés. Se as leis químicas proíbem a polimerização de aminoácidos por ΔG, por cinética, por reações interferentes, não há como a sopa primordial ter gerado vida. Agora vamos ver, as leis físicas controlam a física, as leis químicas controlam a química, e contra a lei não há argumentos, mas existiriam outras leis na vida que a gente poderia utilizar? Eu já falei sobre o 23 e o 24, mas existem, gente. Parece que a vida talvez não seja regida, não pudesse ser regida por equações matemáticas, por leis tão bem definidas como a física e a química, mas existem algumas leis na vida que a gente pode utilizar para comprovar ou refutar algumas coisas que se diz por aí sobre ela. Uma das leis mais importantes da vida, já foi mencionada aqui, é a lei da biogênese. E é uma lei que nunca foi refutada, é uma lei que existe, que pode ser comprovada em laboratório, e uma lei que foi estabelecida por talvez um dos maiores cientistas que se conheceu nesse planeta, Louis Pasteur. Mas o que acontece com Pasteur? Pasteur hoje é esquecido, ele não é lembrado, né? Ele é deixado meio no ostracismo. Pasteur, um dos grandes cientistas que habitaram esse planeta, o que ele mostrou? Há uma lei fundamental na vida. Qual é a lei? Ela pode até ser escrita de uma forma matemática. Vida é igual a vida. Ele provou isso para refutar um dos grandes paradigmas, talvez um dos paradigmas mais equivocados que nós tivemos em ciência e que prevaleceu em ciência por mais de 200 anos. Que paradigma que foi esse? O paradigma da geração espontânea. É incrível que a geração espontânea era feita em laboratório, deixavam uns trapos lá, os ratinhos apareciam, e o professor ainda falava, meus alunos, vocês podem agora repetir o experimento em casa. E os alunos todos repetiam os experimentos em casa, e os experimentos eram reprodutíveis, não é? Os ratos apareciam na casa das pessoas também. Mas Pasteur foi lá, o que ele fez? Você conhece os experimentos, né? Ele fecha o frasco, ferve o recipiente, mata a vida lá, a vida não aparece mais. Então essa é uma lei hoje irrefutável, ninguém nunca comprovou o contrário. Vida é igual a vida, a lei da biogênese, que pode ser utilizada. Isso é verdade? Não sei se vocês sabem, mas como é que se produz células nesse planeta? Hoje, em toda a história da humanidade, a gente tem observado produção de células, certo? Células são produzidas nesse planeta aos milhares e milhares, milhões, bilhões, todos os minutos que se passam nesse planeta, a gente tem produção de células. Células e mais células e mais células. Mas como é que elas são produzidas? Gente, somente células geram células. Somente vida gera vida, somente célula gera célula. Como que você tem uma nova célula nesse planeta? Uma célula tem toda uma maquinaria, toda uma engenharia, ela duplica o seu núcleo, ela tem o processo de replicação. Uma célula gera duas células filhas. É a única forma conhecida nesse planeta, por toda a história dessa humanidade, para você formar uma nova célula. Célula gera célula, vida gera vida. Você já viu algum cientista no laboratório pegando todos... Tem um experimento que é muito interessante. Você pega uma célula e fura a célula, chacoalha o frasco e deixa no seu laboratório. O que vai acontecer? Você tem todos os ingredientes ali para formar uma célula, mas jamais uma célula se formará ali. Por quê? Vida é igual a vida, célula igual a célula. Então existe uma lei para você formar célula nesse planeta? Existe. A lei da biogênese, que diz o quê? Só célula gera célula.
Vida é igual a vida, e contra leis não há argumentos. Mas aí existe uma segunda lei que a gente pode usar, além da lei da biogênese para a vida, para a célula? Sim, existe. Esse é o terceiro elemento da vida que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Além da lei da biogênese, que a gente pode usar em biologia, bioquímica, existe mais uma. Quando a gente olha a célula, o que a gente vê lá? Olha, como a gente falou ontem, né? Acho que o Eduardo mencionou, o André também. Você tem ali, essa é uma célula aqui, nós temos o flagelo bacteriano, a gente vê lá toda uma maquinaria, motores moleculares. Você olha com um pouco mais de resolução, você vê todos esses complexos proteicos, essas estruturas maravilhosas de proteínas tridimensionais com função. O Rodinei mencionou aqui, né, o transporte de oxigênio, toda aquela engenharia para você conseguir transportar oxigênio. ATP sintase é uma verdadeira máquina de produção de energia. Então nós vemos ali tudo isso funcionando, mas quando a gente vai no núcleo da célula, que a gente realmente se maravilha com o que tem ali. O que nós temos no núcleo da célula? A gente tem a molécula talvez mais espetacular desse universo, que é a molécula de DNA, enovelada nessa dupla hélice. E quando a gente vai no centro dessa molécula de DNA, o que a gente observa ali? Observa ali um fenômeno bastante interessante. A gente observa que a vida, nós temos matéria, como a gente vê em todas essas maquinarias aqui, proteínas, fosfolipídios, açúcares. A gente tem energia sendo gerada na ATP sintase, rodando aquele motor, mas nós temos também na célula um terceiro elemento, é o elemento da informação. E essa é uma informação muito particular, uma informação química. O que a gente vê nas duplas hélices do DNA? Letras químicas. Você lembra, né? Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. As letras químicas que regem a informação da vida. São as 4 bases nitrogenadas, arranjadas 3 a 3, que ali criam um verdadeiro software, que rege todos esses processos moleculares. Rege o funcionamento da ATP sintase, a sua construção, do flagelo bacteriano, das proteínas, ao sequenciamento, toda a informação da vida está ali no núcleo, armazenada nessa molécula espetacular do DNA. Então, existe uma outra lei na vida. A vida precisa de energia, a vida precisa de matéria, mas a vida requer um terceiro elemento, a informação. E a informação química. São 4 bases. E por que é dupla hélice? Você sabe disso? Porque com a dupla hélice você cria aqui um espaço de 25 angstroms. E naquele espaço de 20... Então é isso, olha, a vida, gente, está vendo aí representada? A vida é matéria, é energia, mas o terceiro elemento da vida é a informação química, que vem do DNA. Então a vida é matéria, a vida é energia, ela é regida por forças eletromagnéticas, leis químicas, a matéria é energia, está restrita a essas leis químicas, forças eletromagnéticas, mas ao terceiro elemento, o elemento da informação. E por que a dupla hélice existe? Há um propósito muito bem definido da dupla hélice, criar um espaço de 25 angstroms. E com esse espaço de 25 angstroms, você consegue definir um dos parâmetros da informação química. Para a informação química funcionar, você precisa ter algumas leis, alguns parâmetros, alguns fundamentos que regem essa lei. E qual seria o primeiro? É um parâmetro, uma restrição espacial. Você tem bases com um anel e base com 2 anéis. Umas são curtinhas e outras são mais largas. E o que vai acontecer aqui? Como são só 25 angstroms, se você coloca 2 bases com 2 anéis, elas não se encaixam, elas são longas demais. Se você coloca 2 bases pequenininhas com um anel só, elas ficam longe demais e não se encostam.
Então, o primeiro parâmetro de seletividade da informação da vida é espacial, é o que vai encaixar ali. Por isso que nós temos essas interações CG, AT, C. Você cria uma codificação na informação da vida com uma restrição espacial, uma estratégia extremamente inteligente de reger a informação da vida. Aí você tem as ligações de hidrogênio. Tem bases que formam 2 ligações de hidrogênio entre si, tem bases que formam 3 ligações de hidrogênio entre si. Outro critério extremamente inteligente de reger a informação, de pôr seletividade na interação entre as letras químicas. Então, o terceiro elemento fundamental para a vida, nós temos matéria, nós temos energia, mas é a informação química. E a informação química, não sei se vocês sabem, mas ela refuta a evolução química. Sabia disso? Olha os esquemas que são mostrados para a evolução química. Vocês já viram aqui, alguns palestrantes já mencionaram, mas o que a gente teria na evolução química? Molécula de metano, amônia, hidrogênio, vapor de água, raios ultravioletas atingem tudo isso e bum, vida. Será que essa receita é possível? O que nós temos aqui, gente? Matéria e energia. Matéria e energia gera vida? Não. Por quê? Porque nessa receita do bolo, está faltando o que, gente? Está faltando a farinha, está faltando o fermento. O bolo não cresce sem farinha, né? As donas de casa, né? O que eles puseram nessa receita? Puseram óleo, puseram ovo, esqueceram o quê? A farinha, os fermentos. Qual que seria? A informação. O terceiro elemento da vida não aparece nos esquemas de evolução química. Quando a gente vai olhar o mundo do RNA, a gente já comentou aqui, é uma cascata de impossibilidades, são milagres triplos ocorrendo ali, para que você forme um RNA autorreplicante, para que esses RNA autorreplicantes consigam encontrar os aminoácidos certos, que são as bolinhas azuis aqui, e que eles consigam conectar as bolinhas azuis, que são os aminoácidos, formando peptídeos. A gente já sabe que as leis da química proíbem essa polimerização, mas um outro elemento que aniquila a possibilidade do mundo do RNA seria o quê? A informação. Você precisa ter informação para conectar corretamente esses aminoácidos aqui. Porque sem informação, toda vez que você tentar fazer uma nova proteína, o que vai ocorrer? Você vai formar uma proteína diferente. Então, mesmo que a vida, de alguma forma miraculosa, tenha conseguido conectar aminoácidos para formar proteína, o que aconteceria? Sem informação seria o caos. Toda vez que ela tentasse formar uma nova proteína, ela formaria uma proteína diferente. Por quê? Imagina formar uma proteína com 150 aminoácidos, uma proteínazinha assim média, a gente tem proteínas muito maiores essenciais à vida, com 20 aminoácidos. E aí o Caio vai ter que me corrigir, o estatístico, talvez o Kelson, mas a probabilidade disso ocorrer é 1 em 20 elevada a 150. Toda vez que você for tentar formar uma proteína com 150 aminoácidos, sem a receita, sem a informação, você vai formar uma proteína diferente. E quantas dessas proteínas que você pode formar, que seriam 20 elevado a 150, trilhões e trilhões e trilhões de proteínas diferentes, quantos nós sabemos hoje que são funcionais? Praticamente, uma proteína com o mesmo número de aminoácidos, com os mesmos aminoácidos, a gente sabe hoje que de todas as milhões e trilhões de combinações, apenas uma é funcional. Apenas uma. Então, existe alguma possibilidade de que o mundo do RNA tenha alguma viabilidade? O mundo do RNA é proibido, ele não é pouco provável, talvez em trilhões. Eu digo assim, olha, você pode esperar 5 eternidades. Tá bom o tempo aí? 6 eternidades, 7 eternidades,
E esse mundo do RNA nunca vai funcionar. Por quê? Porque leis químicas proíbem a polimerização. E as leis da informática, as leis da informática também, as leis da informação proíbem que você consiga formar uma proteína funcional e que você consiga repetir a síntese. Se o mundo do RNA um dia saiu funcionando, o universo estaria repleto de trilhões e trilhões e trilhões, os nossos oceanos estariam repletos de trilhões e trilhões e trilhões de proteínas diferentes, não funcionais. E que já estariam degradadas pelo meio ambiente. Então, gente, não se engane. Vida é igual a vida. E vida, a equação matemática da vida é matéria mais energia mais informação química. Se você não tiver o terceiro elemento, não há vida. Agora, o que é informação? Você sabe o que é informação? Informação é muito difícil de definir. Mas eu encontrei uma definição aí, melhorei um pouco, ajustei. Eu acho que dá para a gente definir informação através dessa definição que está aí. Armazenamento ou transmissão de conhecimento ou instruções através de símbolos e códigos arbitrários. Olha só. Quando eu estava nos Estados Unidos, quando fui fazer o meu pós-doutorado, eu estava andando assim pelas ruas e eu vi umas placas assim, Xing, Xing, Xing. Aí vinha assim, Dear Xing. Falei, gente, o que será isso? Eu fiquei um ano lá sem saber. O que seria esse tal de Xing? Eu entrava no dicionário, pois Xing, não aparecia. Falei, que essa palavra é essa? Parece coisa de chinês, né? Xing, Xing, Ling. Dear Xing. Falei, deve ser o querido, o animal deve chamar Shear, né? Deve chamar Xing. E aí, gente, depois de muito tempo, eu perguntei para um amigo meu, o que é esse Xing, cara? É crossing, entendeu? É cruzamento. Então, olha, isso é informação? Essa placa é informação? Mas foi uma informação arbitrária? Assim, o cara, em vez de escrever crossing, escreveu Xing. Eu fiquei um ano sem entender. Símbolos e códigos arbitrários estão transmitindo o que ali? Uma instrução para você. Olha, perigo, cara, não passe. Eu tenho um genro, junto com a minha filha, Lívia, e a Thaís também estava junto, né? Atropelou um bicho desse. Eles cruzam a pista. Informação, você sabe o código binário? Se você abrir o seu software e for lá na essência do seu software, você vai encontrar lá o quê? Informação. E que código que é esse? É o código binário. Você vai ver que tudo que está escrito no seu computador, na realidade, é uma sequência de zeros e 1. 0 e 1, 0 e 1. Está vendo ali o código binário? E o código binário diz o seguinte, se você tiver uma sequência 1, 0, 0, 0, 0, 1, é a letra A. Se você tiver 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, é H. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, símbolos arbitrários, é a letra G. Quem é que definiu isso? Arbitrariamente, alguém, quando desenvolveu o código ASCII, o que ele fez? Eu vou definir isso daí, acabou, é assim, pronto. São 7, não é? Então, a informação é o armazenamento, transmissão de conhecimento ou instruções através de símbolos e códigos arbitrários. Uma mente inteligente resolve escolher os símbolos, resolve colocá-los numa sequência, ordená-los, define para aquela sequência um significado e informa ao mundo. Xing, cara, é crossing, tá? Olha a tabela do código binário. Aí quando a gente vem e abre a célula da vida, vai no seu software, o que a gente vê? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Um código formado de letras, símbolos arbitrários, 4 bases nitrogenadas, e combinação de 3 a 3 expressam o quê? Arbitrariamente expressam diferentes aminoácidos. Existe alguma lei conhecida na química, na física, na matemática, que vai me dizer que U igual a serina? Não. Muitos e muitos químicos e bioquímicos já se debruçaram sobre isso.
E não há nenhuma lei química, físico-química, nenhuma interação, ligação de hidrogênio, forças eletromagnéticas que conseguiriam conectar o código UCU à serina. A redundância torna o problema muito pior. Nós temos 6 códons diferentes que expressam o mesmo aminoácido. Isso seria impossível se esse código fosse regido por leis. Leis não podem reger os códigos, senão eles atrapalham, eles destroem. Leis que regem códigos destroem o código. Porque o código tem que ser livre, tem que ser arbitrário, tem que ser semântico. Então, existe alguma lei? Não. Como não existe uma lei para o código binário, não existe leis que possam reger o código da vida. Essa palestra que eu estou fazendo foi bastante inspirada por uma que eu vi do Dr. Werner Gitt. É um dos grandes da ciência da informação. E ele define 5, na sua palestra, que eu cortei direto do seu PDF, do YouTube, na realidade, uma das partes da sua palestra, ele fala, olha, a informação tem 5 níveis diferentes. O nível estatístico, que são os símbolos, a syntax, que são o arranjo desses símbolos, a semântica, você dá um significado ao arranjo desses símbolos, o pragmático ali, que é a ação, aquele símbolo, aquela informação, ela se traduz numa ação e num propósito, num resultado. Então, quando você vê lá a placa, Dear Xing, o que é? O arranjo de símbolos com uma semântica, com uma ação, tome cuidado. E o propósito é te advertir, porque você pode atropelar o bicho. É assim. Então, existem 5 leis básicas da informação. Na palestra ele colocou 10, mas eu acho que a gente pode reduzir em 5. A informação, então, é o que, gente? Uma coisa que a gente já pode dizer que a informação não é matéria e não é energia. Informação é um terceiro elemento imaterial. Matéria e energia podem se interconverter, não pode? Einstein mostrou isso. Energia é igual mc². Matéria se converte em energia, energia se converte em matéria, mas informação transcende a energia e a matéria. É um terceiro elemento. Matéria e energia não podem gerar informação. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem um pendrive virgem, aí você lota o seu pendrive. Se você pesar ele antes e depois, qual é a diferença de massa? É 0. Eu vou limpar o meu pendrive, vai ficar bem mais leve. Fica? Não fica, gente. Informação é uma entidade fundamental e única, o terceiro elemento, mas é uma entidade imaterial. A informação requer o quê? Como a gente viu aqui, sem códigos arbitrários não há informação. Então, a segunda lei da informação é que toda informação requer um código. E requer um código arbitrário, que não possa ser regido pelas leis da matéria e da energia. Então, alguém tem que definir alguma coisa. Sem a arbitrariedade do código binário, aquele monte de 1 e 0 não teria significado nenhum, teria? Você lê 1 e 0, 1 e 0. Se você não tiver a tabelinha do código binário na sua mão, você não entende nunca aquela informação. Se você não tiver a tabelinha do código binário, o seu software não serve para nada. Códigos resultam, portanto, de uma escolha arbitrária e depende de um acordo entre o que transmite, o sender, e o que recebe, o receiver, a informação. Em todos os 5 níveis de informação. Tem que existir um acordo mútuo com os símbolos, com o arranjo dos símbolos, com o significado dos símbolos, com que ação aqueles símbolos representam e qual o propósito daquilo tudo. É um acordo mútuo nos 5 níveis de informação. Códigos resultam desse... Eu vou dar um exemplo. Marcelo, Martelo, Marmelo. Quem conhece esse livro? Quem conhece esse livro? As mães aqui que estão presentes. Linda, você conhece esse livro, né? A gente já leu ela lê muito para o Nicolas e para a Nina, né, esse livro. É muito bacana. O Marcelo é assim, né? Um dia ele chega e fala assim, pai, por que cadeira chama cadeira? Ah, não sei, filho. Ah, e por que aquilo martelo chama martelo? Ah, não sei, filho. Ah, mas cadeira a gente devia ter uma lei para reger o nome das coisas. É o seguinte, cadeira vai chamar o quê? Sentador.
Não é? E o o que mais? Eu estou esquecendo agora. Oi? Tesouro é cortador. E assim foi. O que o Marcelo Martelo Marmelo tentou fazer com a informação arbitrária e semântica do nome que a gente dá para as coisas? Ele tentou pôr uma lei. Ele falou assim, agora os nomes vão ser dependentes da função. Então, cadeira é sentador. Agora, quando ele chegou no sofá, o que aconteceu? O sofá é sentador também? O banco é sentador também? Não dá, gente. Né? Ele começou com um problema seríssimo, porque ele tentava pôr tudo, tentou pôr uma lei na informação dos nomes das coisas e ficou encrenca quando pegou fogo lá na casinha do cachorro. Por quê? Por que quando o seu filho pergunta por que cadeira chama cadeira, você fala, sei lá, meu filho, alguém decidiu isso daí. Porque a informação é arbitrária. Ela é semântica, é aperiódica, não deve seguir lei nenhuma. Se você tenta pôr uma lei no nome das coisas, a coisa não funciona. Você fica preso. Sentador, você vai ter sentador do tipo cadeira, sentador do tipo banco, sentador do tipo sofá. Aí, o que acontece? É assim que acontece com a informação da vida. Quinta lei, atribuir significado a um código em um processo mental é um processo mental que requer inteligência. Olha, as leis da informação se restringem, portanto, nessa última aí. Leis da informação. Informação emana de uma mente inteligente. E contra leis, não há argumento. Se a informação emana de uma mente inteligente, é arbitrária, e se o DNA é pura informação, símbolos e arranjos e tudo mais, qual é a conclusão que a gente tem que tirar? Há um sender. E esse sender é extremamente inteligente. Por quê? Olha a estrutura da informação da vida do DNA. Veja que a dupla hélice do DNA foi formada com moléculas enantiomericamente puras. Porque senão a dupla hélice não se formaria. Veja que o código muda do RNA para o DNA. Eu vou pular aqui, passar rápido, porque é química pura, então tentar ser mais... Quando você está no RNA, são 4 letrinhas, C, G, A, U. Quando você passa para o DNA, é A, C, G, A, T. É a troca misteriosa da uracila pela timina. Por que isso foi feito? Aquela mente inteligente que arbitrariamente decidiu o código da vida disse o seguinte, para o RNA eu posso usar a uracila. Por quê? Porque ela é mais econômica. Está vendo aqui a uracila? Não tem a metila aqui. Mas para o DNA eu não posso. Então ele colocou uma metila. A gente sabe que tem toda uma maquinaria da vida para colocar aquela metila. Dá um trabalhão danado. Mas por que isso acontece? Porque o DNA é armazenado na célula. Ele fica um tempão lá. O RNA não. Ele é rapidinho consumido. E tem um problema no armazenamento da informação no DNA. A gente sabe que é uma reação de deaminação, que troca a citosina por uracila. Então, se o DNA usasse uracila aqui, o que aconteceria? Citosina seria, com o tempo, transformada em uracila. E o código estaria destruído. Toda a semântica do código estaria perdida. Você não, era mutação. Aí sim, mutação todo dia no seu código. Então se trocou. Aonde a aminação seria importante, se colocou timina. E toda vez que aparece uma uracila no DNA, a maquinaria vai lá e conserta. Volta para a citosina. A gente sabe que a informação ela não pode ficar o tempo todo disponível. Ela tem que ficar armazenada no DNA, sim, sem problemas. Mas no RNA, quando ela vai transcrever proteínas, se a informação ficar todo o tempo disponível, o ribossomo vai fazendo proteína, você vai inchando daquela proteína e você explode. Sabia? É verdade. E aí o que fez? No DNA, você usa a desoxirribose. Aquela hidroxila aqui do açúcar, tá vendo aqui? OH, foi removida. Agora no RNA não, a hidroxila está lá. Por quê? Porque a informação também precisa, a disponibilidade da informação da vida precisa ser finamente ajustada. Aquela hidroxila serve para quem? Alguém já mostrou isso, acho que foi o André.
O OH vem aqui, pega esse OH, você tem um O a menos, numa reação intramolecular, você quebra o fio de fosfato e destrói o RNA. Então o RNA é instável. Ele só está lá no tempo certo. E rapidamente ele pode ser destruído. Um ajuste finíssimo. O código da vida, já fizeram vários cálculos, é o melhor dos melhores. O mais eficiente em transmitir 4x3, ele é muito melhor que o código binário. Será que a seleção natural nos deu um código semântico, aperiódico, abstrato, e de brinde ainda veio o melhor, dos melhores? Você tem vários níveis de códigos. Os códigos das histonas são verdadeiros carretéis moleculares, que o DNA é o mesmo para todas as células, mas ele vai lá e grampeia a informação. Fala, ó, essas páginas você não precisa ler, leia só essas daqui. Então a célula se especializa. É o código das histonas. O overlapping genético, o splicing alternativo. O que acontece no overlapping genético? A informação está ali, ó. Eli ama Lia. É uma informação, não é? Pula uma letrinha. Lia, mal. Pula outra. Iam, ali. É isso que acontece com a informação da vida. O código da vida está zipado e encriptado. Você tem várias informações na mesma frase. Na mesma frase. Por isso que você, com 25 mil genes, expressa mais de 1 milhão de proteínas. Por quê? Porque aqui você tem uma proteína, aqui você tem outra, aqui você tem outra. E são frases imensas, de 1.000, 2.000, 3.000 letras. O splicing alternativo, você pega pedaços de exons, brinca com os introns e monta palavras diferentes. Vou dar um exemplo para você. É como se você tivesse a palavra amarelo. Você coloca os introns no meio e junta os pedaços. Juntando os pedaços, você tem o quê? Amarelo pode ser igual a mar, a ar, a elo, a mar. 4 palavras dentro da mesma, desde que você brinque com exons e introns, com marcadores, e junte. É isso que acontece no splicing alternativo. SOS. SOS quer dizer alguma coisa? SOS quer dizer por si só alguma coisa? Nada. Mas quando você está sobrevoando uma praia deserta e vê SOS, o que você faz? Você imediatamente pega o rádio e fala, opa, atenção base, alguém está pedindo socorro. Por quê? É uma informação arbitrária, mas o seu significado, o seu propósito já foi muito bem definido. A mesma coisa que a gente vê com GTA igual a Valina. Imagina que os ETs finalmente aparecem nesse planeta. Carl Sagan disse que existiam milhões de outras civilizações na galáxia. E que eles estariam vindo por aí. Se tem tanto ET assim, Carl Sagan, cadê? Você já viu algum? E aí, mas suponha que eles aparecem nesse planeta, daqui a 100 mil anos, fomos extintos, não existe mais nada. Mas o sujeito encontra o quê? O seu pendrive, que você tinha perdido, sabe? Ele encontra o pendrive. Aí o ET tem laptop, não tem? E aí ele vai e conecta o seu pendrive no no laptop do ET. Aí ele vê lá o quê? Gente, vê todo um software rodando, uma coisa linda. Aí ele vai lá e vê o código binário. O que esse ET tem que concluir? Matéria, energia? Não, ele fala, pô, mentes inteligentes habitaram esse planeta. Ou seria o contrário? Stephen Hawking, na TV Record do Naturalismo, a Discovery Channel, ele disse o quê? Eu não preciso da hipótese de Deus, porque eu sei a receita do universo. Energia, matéria e espaço. O que o Stephen Hawking fez? Stephen Hawking, como físico, você é um péssimo cozinheiro de universo. Porque você esqueceu o fermento do universo, a farinha do universo, que é a informação, o terceiro elemento. Sem informação não há universo. Sem informação não há vida. E informação emana de uma mente inteligente. E contra leis não há argumentos. Vou terminar com isso, que eu já até estourei meu tempo. Efeito cegonha. Gente, eu acho que muitos acadêmicos, a gente tem que ter compaixão com eles. Eu ia falar assim, gente, não vai rir da teoria dos outros, gente. Mas dá para não rir? Brincadeira. Olha só,
muitos dos nossos acadêmicos, infelizmente, vivem sobre o efeito cegonha. Eu, quando entrei na academia, vendo tudo aquilo, falei, gente, pode ser que isso realmente aconteceu. Por quê? Porque são os meus grandes chefes, são os grandes professores, são os mestres que estão me dizendo que a evolução e o Big Bang ocorreu. Então eu aceitei aquilo. Como eu aceitei, quando eu perguntei para minha mãe, como que meu irmão tinha nascido, aquele brodão que está sentado ali, né? Mãe, como é que o meu brother nasceu? Ela falou, foi a cegonha, filho. Ela falou. E eu acreditei, porque foi minha mãe que falou, a maior autoridade do universo falou para mim, filho, foi a cegonha que trouxe aquela coisa grande ali, ó. Como é que carregou? Eu não sei. E eu por muitos... Então eu estava na academia sobre o efeito cegonha, porque foram meus mestres. Mas aí, quando eu comecei a estudar, gente, eu vi que vida não vem com cegonha. Vida vem com casal, né, linda? Você está aí, né? Aquela noite romântica, 2 sexos, né? Aí tem todo um sistema, tem óvulos, tem tudo, o espermatozoide com seus motorzinhos, forma e tudo mais, olha os motores, olha o espermatozoide aqui, tem que perfurar, tem que ter placenta, tem que ter uma enormidade, milhões e milhões e milhões de coisas. E tudo isso é matéria e energia? Matéria e energia, mas é regida por uma molécula espetacular, o DNA, por informação pura, informação química de altíssima qualidade. E aí eu deixei de acreditar em cegonha. Conclusões. Terceiro elemento da vida, em relação ao DI e ao TE, prova irrefutável por leis naturais a favor da teoria do design inteligente. O terceiro elemento da vida requer como fonte uma mente inteligente. Refuta a teoria da evolução por leis naturais. Informação não emana de matéria ou energia. Mais ainda, refuta qualquer outra teoria que invoque matéria e energia como sua causa. O Enéas disse que eles estão para lançar outra. Vai nascer morta. Natimorta. Por quê? Porque se invocar matéria e energia como causa da informação, refutada por leis naturais da informação. A teoria a TDI é uma teoria científica? Sim. Pode ser falseada? Sim. Por quê? A informação confere falseabilidade à TDI. Como? Demonstre a origem da informação da vida através de processos puramente naturais. A gente estava conversando com o Glauco ontem, vou mencionar um pouco ele falou assim, olha, aquela série infinita, né? Alguém pode perguntar assim, nossa, Marcos, puxa vida, mas a informação, o sujeito que fez a vida tinha um domínio imenso de informação, não tinha? Tinha, mas quem fez esse sujeito? Quem é que criou o sujeito que fez a vida e tinha toda essa informação? Um sujeito que tinha mais informação do que o sujeito que fez a vida. O sujeito número 2. Quem fez o sujeito número 2? É um sujeito que tinha mais informação que o sujeito número 2, é o sujeito número 3. E aí você vai com essa série, a série é infinita? Não, ela tem que parar num ponto, não tem? O sujeito último dessa série é um sujeito que tem toda a informação do universo. Um sujeito que conhece todas as estrelas desse universo. E talvez a chame pelo seu nome. Um sujeito que conhece todos os grãos de areia do mar. Sabe contá-los. Um sujeito que conhece todos os fios que você tem na sua cabeça. Ele tem toda a informação do mundo. Agora, ele pode ter escolhido ele mesmo ter feito a vida? Pode. Então, os intermediários são necessários? Não, não necessariamente. Conclusão, gente. A evolução espera que você não saiba química. Por quê? As moléculas da vida falam e não mentem. Falam o quê? Através de informação química. O que eu ouço delas? Mente inteligente, única causa conhecida, necessária e suficiente da informação da vida. Só eu que estou falando isso? Não, toda uma galera de cientistas do presente e do passado. Olha todos aí, Paul Nelson também no meio, olha ali. Paul, your picture is there. Ok. Gente, tem um livro, Fomos Planejados. Agora ele está no e-book, se você quiser ler mais, leia. Conclusão final. Contra leis não há argumentos. As leis da química, da física e da matemática e as leis da informação falam como nunca antes que uma mente inteligente e consciente
orquestrou o universo e a vida. Muito obrigado.